Começar a aula de hoje, começando a aula de hoje, retomando o que nós discutimos no dia de ontem, né, dia 15. Vocês conseguiram pesquisar sobre a história da saúde ao longo dos tempos até o dia de hoje, como a gente consegue, como a gente conhece os sistemas de saúde? Quem quiser falar pelo microfone, fica à vontade também, tá? Etiane, ok, Etiane, recebi sim a mensagem. Tranquilo, querida. Não acredito, Adriana. Você não pesquisou? Boa noite. Boa, Ai, consegui entrar. Vamos ver até coisa que hora eu boa. consigo assistir a aula. Faltou energia, professor, aqui em Oh, casa. Deus do céu, eu acho que é por conta dessas chuvas, mas se você não conseguir acompanhar tudo por aqui, eu vou falar com a Edilane, eu vou colocar lá no Google Classroom, gente, o link para vocês acessarem as aulas gravadas, tá bom? Tá Eu certo, tá não bom. coloquei ainda, mas vou colocar todas para vocês, tá joia? Tá bom, obrigado. Por nada. Fabi, ontem nós terminamos a aula, só para contextualizar quem não conseguiu acompanhar tudo ontem. Ontem nós terminamos a aula falando sobre a origem, na verdade, o início da saúde, né, das primeiras comunidades. A gente falou das sociedades clássicas. E qual foi a sociedade que a gente começou a citar ontem como exemplo? Vocês lembram? Boa, João, foi o Egito. Exatamente, a sociedade egípcia como sendo um exemplo de uma sociedade clássica. E ontem nós fechamos o conceito do que seria o conceito de algo clássico, né? A gente vai começar a entrar nos conceitos clássicos em saúde. Então, rapidamente, o que é um conceito clássico? Conforme o que nós vimos ontem. Dá um tempinho para vocês falarem aqui. Conceito clássico em saúde. Nada, nada, gente. Cristiane, diga lá, meu bem. Cristiane Maria, o que a gente viu ontem sobre o que seria um conceito clássico em saúde? Professor? Oi? Meu... Pode falar, estou te ouvindo. Você perguntou o quê? O que é que seria o conceito clássico em saúde, de acordo com o que nós vimos ontem? Uma cultura de geração? Como? Tu pode repetir? Fica meio complexo quando a gente tenta explicar. A ideia está aqui, né? Mas para colocar, João quer ajudar? Fabi? Podem falar, gente. Pode falar, Fabiana. Está relacionado à forma de cuidar. E é isso? O conceito clássico de saúde. Isso. Estou ouvindo baixinho, mas estou ouvindo. Edilane chegou. Coisa boa. Estou só revisando, tá, Edilane? A gente está vendo aqui com o Fabio que seria o conceito clássico de saúde. Pode falar, Fabiana. Quando a gente está
bem fisicamente e mentalmente, e sócio com todo mundo, bem com todos. É isso? Gostei. Esse é um dos conceitos mais atuais. Joia, esse é um dos conceitos mais atuais de saúde. Mas a gente viu ontem que, se João quiser complementar, pode ficar à vontade, tá, João? Tá me ouvindo? Não, não pode. Então, eu vou começar, tá? Ó, ontem a gente viu que o conceito clássico de saúde, primeira coisa, a gente viu que clássico era algo que era considerado o mais próximo da perfeição, aquilo que conseguiu mais rapidamente chegar num conceito que passava por diferentes culturas, era atemporal, na verdade, ou seja, não ficava restrito ao seu tempo. Então, o conceito de clássico é aquele modelo que seria o mais próximo da perfeição, que a sociedade conseguiu construir um conceito que funciona e muito bem. E aí a gente viu que dentro da saúde, a gente falou de vários exemplos ontem, exemplo de música clássica, aí Clayton falou que tocava numa banda, né, alguns exemplos de outros compositores famosos, falamos sobre arquitetura clássica, vimos outros exemplos, mas aí a reflexão ficou: o que seria um conceito clássico dentro da nossa área, da área da saúde? E aí foi o que eu deixei para vocês pesquisarem e para a gente tentar entender um dos primeiros conceitos. Aí eu terminei a aula de ontem deixando o primeiro conceito clássico em saúde, que é minimizar o sofrimento humano. Lembram disso? A gente fechou ontem nisso daí, que seria um dos primeiros conceitos clássicos em saúde, minimizar o sofrimento humano. Mas aí eu disse a vocês que dentro dessa questão de minimização do sofrimento humano, eu ia dar outros exemplos hoje para vocês, né? E aí a gente vai começar a aula de hoje dando continuidade ao que nós retomamos com este slide aqui. Deixa eu espelhar para vocês. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver bem? Sim. Massa. Bem, desse slidezinho daqui, o que é interessante? Nós vimos que a sociedade clássica egípcia, ela tinha como um dos principais exemplos de acesso à saúde os escravos, né? E a gente até entrou num questionamento: poxa, será que os escravos eles tinham acesso à saúde como nós imaginamos que eles deveriam ter? E a maioria das pessoas achavam que não, foi o que a gente discutiu ontem. Mas as primeiras medidas tomadas em saúde, os primeiros estudos, né, os primeiros protocolos, vamos dizer assim, que foram elaborados, tinham um intuito muito correlacionado com a reabilitação dessa casta da população, que eram os escravos. Lembrando que os escravos eles eram a base da produção egípcia, lembram disso? Se eles eram a base da produção egípcia, existia uma preocupação aí da realeza, né, do imperador, com relação a que não se disseminasse uma praga que dizimasse aí boa parte da sua forma de produzir bens. Então, é comum a gente encontrar técnicas que datam dessa época, principalmente das sociedades clássicas, que têm 3.000, 4.000 anos e ainda hoje são utilizadas. E eu vou citar alguns exemplos para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existia uma cidadezinha no sul de Atenas chamada de Epidauros. E eu acho que vocês já devem ter visto pelo menos esse anfiteatro. Todo mundo já deve ter visto um anfiteatro. Esse daqui, ó. Estão vendo aqui que eu estou mostrando no vídeo para vocês?
esse anfiteatro aqui, imaginem a concha acústica que fica lá na Federal. Já foram lá? É um teatro que ele tem um formato de uma concha, é uma parábola, na verdade, né? E essa mitologia grega, também gosto, João. Essas arquibancadas aqui que vocês estão vendo, elas foram construídas porque o som... Lembre-se que na época não tinha microfone, não tem a tecnologia que a gente tem hoje. Mas o som que era falado aqui nesses centros, né, nesse anfiteatro, ele era amplificado e chegava aqui, ó. Vocês conseguem acompanhar, né, esse marcadorzinho de laser que eu estou mostrando aqui. Eles chegavam aqui nessa ponta mais extrema. Bem, essa cidade ficou famosa, além dessa arquitetura, isso é uma arquitetura clássica, tá? Ontem Cleiton deu o exemplo de Niemeyer, mas eu vou trazer para vocês aí o exemplo dessa concha acústica, desse anfiteatro, que também é uma arquitetura clássica. Pois Sim, bem... professor. Oi, diga lá, Cleiton. Professor Cleiton, e existe hoje na modernidade, né, com a tecnologia, o chamado reverb. Reverb que a gente usa nos instrumentos, na voz, é tipo um efeito, né? Não é eco, mas que ecoa por todo o local, né? Então isso aí Sim. foi o primeiro. Sim. Nessa concha acústica aí, foi o primeiro reverb. E utilizando a física, né? A propagação do som na forma de onda, né? Isso, foi isso aí. Eu queria falar isso aí, mas... Massa, gostei. Foi isso Eu aí. não conhecia o reverb, não. Eu acho que deve ter a ver com reverberar, né? Vibrar. Isso. Deve ter a ver com... que a palavra reverberar significa isso, né? Não conheço de música, não, viu? Tô tentando juntar as ideias aqui com você. Mas gostei do exemplo, valeu. Quem tiver, gente, alguma ideia, assim, ou alguma conexão, olha, eu sou uma pessoa que eu consigo gravar as coisas quando a gente faz conexões. Então, assim, Cleiton falou do reverb aí da música, pode ter certeza que eu nunca mais vou esquecer essa história de reverberar o som e ter um equipamento na música que se chama reverb. Eu acho que, né, marca, né? Bem, essa cidadezinha, Cleiton e demais colegas, essa cidadezinha de Epidauros, ela ficou muito famosa, é uma cidade que ficava no sul de Atenas, mais especificamente no Golfo de Salônica, mas que ela era muito conhecida porque ela adorava um deus. Lembre-se que, como o João falou, nessa época a sociedade era politeísta, ou seja, eles tinham cultos a deuses diferentes, eles criavam uma mitologia, uma história que fundamentasse a crença na época, né? Dos conceitos éticos, morais e fenômenos da natureza. Pois bem, um dos deuses que eram adorados nessa cidade era o deus chamado de Asclépios. Não sei se vocês já ouviram falar desse deus Asclépios, mas ele ficou muito conhecido por ser o deus da medicina, ou seja, o deus... Conhece a história, né? João, se você quiser comentar mais alguma coisa, porque eu vou falar muito superficialmente da história, mas se você quiser chamar atenção por algum detalhe interessante, me ajuda, tá? Vamos fazer junto. Não, foge do assunto não, tem tudo, você vai entender que tem tudo a ver. Asclépios, que era considerado o deus da medicina, ele era adorado na cidade de Epidauros, e aí se a gente for analisar alguns achados arqueológicos dessa região, a gente vai ver que nessa cidadezinha, ela ficou muito famosa por um dos grandes centros de saúde. Então imagine que o centro de saúde seria meio que o embrião dos primeiros hospitais. O embrião dos primeiros hospitais, até a forma como ele tem hoje, tá? Mas, para vocês terem ideia, vocês conseguem ver que isso aqui é uma escadaria? Olha o tamanho da pessoinha que tem aqui embaixo, o ser humaninho que tem aqui, e olha o tamanho da escada, que é a fachada desse centro de saúde, chamado Centro de Saúde de Asclepion. Por que ele era interessante? Gente, nessa região de Atenas,
grandes publicações na nossa área de saúde. Eu estou querendo contextualizar de onde nós viemos. Todos nós pertencemos à mesma área. A gente comentou no primeiro dia por que a gente veio parar na área de saúde. Algumas pessoas falaram de empatia, que tem muito a ver com o que eu vou dizer hoje, mas nós derivamos de uma área em comum. E essa área em comum, ela está relacionada ao cuidado ao ser humano. E aí é isso que eu quero retomar. Como é que os primeiros grandes centros de referência em saúde, como é que eles enxergavam a terapêutica? Lembrem-se, vocês serão técnicos de enfermagem. Vocês serão a execução técnica com perfeição de um processo chamado de processo terapêutico. Ó a responsa, né? Para isso, a gente precisa voltar lá atrás, entender como é que esse processo terapêutico começou. E aí eu estou mostrando para vocês o exemplo de Asclepion, porque estudar a história da saúde é impossível não falar dele. E Asclepion ficou conhecido, né, ou Esculápio, dependendo da tradução aí, que era o Deus adorado. Então, vocês vejam, olha isso daqui. Isso aqui é a parte da frente, acompanha o laser que eu estou mostrando. Essa partezinha aqui são aqueles resquícios lá, arqueológicos. Mas o centro de saúde era tudo isso daqui. Olha só, gente, como ele era grande e complexo ao mesmo tempo. A parte mais alta do templo estava relacionada a adorar o Deus, porque lembre-se que religião e saúde, por muito tempo, elas andavam assim, juntas, né? Esse Deus era chamado Deus Asclépios, e a forma de tratamento do paciente merece uma visão, um olhar diferenciado. Primeiro ponto, existia um sacerdote, então a pessoa que era o chefe religioso desse templo também exercia o papel de chefe de saúde, né? A pessoa que representava o curandeiro, semelhante ao que a gente tem nas aldeias indígenas, então era um papel social semelhante. Então ele era o responsável pela terapêutica, pelo tratamento dos pacientes que procuravam centro de saúde, mas também tinha um papel sacerdotal. E isso é muito interessante porque nesse conceito desta época, você ser um profissional de saúde estava muito mais relacionado com uma vocação. E aí, vocação, a gente deve fazer a associação de hoje em dia dos testes vocacionais. Eu não sei se algum de vocês aqui já fizeram algum teste vocacional. Vocês sabem o que é um teste vocacional? Já fez, João? O que seria um teste vocacional? Conta aí pra gente. O que é um teste vocacional? Sim, Risonilda, boa. Curava muito através de magias. Eu vou falar já sobre isso. Eu estou dizendo que é o teste que vai avaliar a vocação para indicar qual o caminho melhor seguir. No teu caso, foi o teste vocacional para o trabalho. Boa, exatamente. Mas vocês entendem que quando a gente fala de teste vocacional, o que seria a nossa vocação? O que é uma vocação? Exatamente, Adriana. As perguntas que vão mostrar a sua vocação. Mas o que é vocação? Algo que a gente se identifica. Tem relação com o que você se identifica, Tassiana que está falando? Isso mesmo. Tem relação com o que você se identifica, sim. É tá. isso que eu gosto. Mas, além dessa identificação, está relacionado também com os dons que você possui, concorda? As qualidades que você possui para que você possa... A Risonilda botou exatamente isso, um dom. É isso mesmo. São as qualidades que você tem inatas.
Você já nasceu com as qualidades. E aí, o que é interessante é que ser profissional de saúde estava muito relacionado com esses dons. Então, você não optava por um emprego ou por um trabalho. Você nasceu com um dom e essa função sacerdotal estava muito relacionada a serviços. Servir ao próximo. Então, ser profissional de saúde, acima de tudo, é um serviço vocacional. Olha que coisa interessante, como é que eram os primeiros profissionais de saúde, né? É isso que eu preciso que a gente retome para que a gente consiga entender onde é que vocês estão aterrissando, entrando na área da saúde, como profissionais técnicos de enfermagem. Então, existe essa questão do serviço vocacional. Exatamente, João. Sobre as filhas de Asclépio. Uma que fala sobre a prevenção e outra sobre o remediar. Poderia falar um pouquinho para a gente? Está com o microfone? É esse gancho que eu quero exatamente buscar. Tem como escapar não, né? É porque eu gosto do assunto. Tanto é que quando a gente vai prestar trabalho, geralmente os nomes eles vêm de origem grega, né? A gente vai falar sobre tanatologia, aí eu quis explicar sobre tanatos e tudo mais. Aí acaba fugindo um pouquinho. Muito, é verdade. Ele teve essas duas filhas, eu não lembro o nome de uma delas. Eu sei que o nome da outra era Panacéia, que deu origem ao nome de um remédio, né? Que era justamente a deusa do remediar. Certo. E sempre procuravam deuses para justificar as coisas, para Sim. pedir, né? Então, o Asclépio, ele era o deus da medicina, e a medicina, como ela tem essa parte da prevenção e a parte do cuidar, acabou que originou-se essas duas filhas dele. Perfeito. Exatamente. Eu vou... Por sorte, eu lembro do nome da outra filha, tá? E aí eu vou complementar o que você está colocando. Obrigado, tá, João? Antes de chegar nas duas filhas do Asclepion, deixa eu só explicar a dinâmica, como é que funcionava esse centro de saúde aqui de Asclepion, né? Asclepion, escrevi tudo aqui. Mas como é que funcionava esse centro de saúde? Bem, primeiramente, o paciente que procurava o Asclepion, ele iria atrás de um tratamento, ele era recebido por esse sacerdote e ele era encaminhado a um leito e era oferecido para esse paciente um chá de uma erva sedativa. E olha que interessante, e a gente tem aí um dos conceitos clássicos em saúde, que nós precisamos, no primeiro contato com o paciente, passar tranquilidade. Isso é terapêutico, isso faz parte da abordagem de tratamento do paciente, porque nós precisamos ser para ele a referência da tranquilidade, certo? Era oferecido um chá a esse paciente, ele dormia, olha que interessante. No dia seguinte, ele tinha uma consulta com o terapeuta, né, com esse profissional de saúde, onde ele iria contar para o terapeuta tudo que ele tinha sonhado. E no decorrer desse sonho, né, na descrição do sonho, ele conseguia fazer uma anamnese através dessas figuras do sonho dele, para tentar correlacionar qual era a causa do adoecimento, se tinha uma relação religiosa com o pecado. Lembra-se que tudo tinha muita conexão, né? Mas eles analisavam se tinha muito mais uma questão psicológica envolvida. E a gente vê que um dos grandes nomes, tem até um seriado dele agora aí no Netflix, que é o Freud, né? E o Freud trouxe essa abordagem de estudar o inconsciente. Então, a análise do sonho que era feita na anamnese lá atrás tinha total relação com essa visão do que era o inconsciente do paciente. Isso era levado em consideração. Outro ponto interessante
é que a gente começa a ter o conceito de terapias, né? Terapias que estava relacionado a portas. Por que terapias estava relacionado a portas? Isso é uma questão bem interessante, né? Portas, terapias, o que uma coisa tem a ver com a outra? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, a gente vai dar uma paradinha de 5 minutos antes de eu começar a entrar dentro do conceito do que é uma terapia, porque já está sinalizando aqui o timer da reunião. E aí a gente sai e vocês entram em seguida, pode ser? Só para a gente não parar a linha de raciocínio, tá bom? Até já então, gente.